Vamos lá. Quando eu estava falando aqui, Rosana, dizendo que psicoterapeuta, aí o pessoal diz, mas o que é psicoterapeuta, o que é que faz? O que foi que lhe motivou a querer estudar, conhecer e se tornar uma profissional nessa área? A partir de quê? Seja bem-vinda, boa tarde. Unidade, assim, resumir um pouco da minha história, do meu interesse por essa profissão que é muito linda, psicoterapeuta, e assim, o que despertou em mim essa missão, que eu estou em transição de carreira, eu passei 22 anos, trabalhando em 2016, eu fui acometida por um câncer, um linfoma que não tinha cura. Por quê? Os sintomas vieram, mas eu dizia assim, eu vou para o médico amanhã, eu vou amanhã. E assim eu fui empurrando com a barriga, porque eu colocava em primeiro lugar o meu trabalho. Eu vivia no sistema da luta e da fuga, que depois eu falo um pouquinho o que é isso, que é esse sistema de luta e fuga, e a gente não desliga, batizando em nós sintomas de estresse, e automaticamente esse sistema de estresse, ele baixa a nossa imunidade. E aí quando eu cheguei na Liga contra o Câncer, eu estava com um câncer de 3º grau, migrando para o 4º. A minha imunidade muito baixa, passei mais de 10 dias internada, foi vários internamentos de febre altíssima, que não tinha medicação que baixasse. E foi assim, na questão de 2 meses, eu estava internada com mais de 200 da Liga contra o Câncer aqui em Natal. E eu sou apaixonada por essa instituição da Liga. Então, a doutora Irian chamou minha família e disse que não podia fazer mais nada, porque o assunto, eu estava muito grave e talvez eu não conseguisse fazer a primeira quimio. E aí toda a família ficou em desespero. E foi nesse momento, quando eu descobri e acendeu uma luz na minha cabeça. E o que foi que eu fiz com a minha vida? Lembro-me, um dia eu estava muito mal, com muito aparelho ali, a minha pressão muito baixa, uma situação gravíssima. Dia das Mães eu estava internada, meus filhos lá, tudo chorando, desesperado. E você com medo também de... Eu fiquei, no início eu fiquei com muito medo, mas quando a psicóloga falou comigo, ela disse assim, Rosana, você está nesse estado porque você pensou que seu corpo era uma máquina. Então você viveu toda a sua vida tremendo. Eu lembro que ela disse essa palavra. Eu estava muito mal, mas essa palavra ela ficou no meu coração. E aí, naquele momento, eu tive uma compreensão que eu não era uma máquina. E eu fiz um trato com Deus e comigo mesmo. E se eu saísse daquela situação, ia estudar, pesquisar, entender, compreender por quê muitas pessoas adoecem, muitas pessoas hoje dormem porque tomam uma medicação, enfim, para tudo tem uma medicação para sobreviver. Elas não vivem, elas sobrevivem. E assim eu fiz. E aí eu fiz os tratamentos, a minha irmã assinou um monte de documentos porque elas não queriam fazer a primeira químio, e talvez eu não conseguisse terminar aquela químio, mas aí eu decidi, olhei para a médica e disse assim, doutora, eu vou fazer, e eu não vou morrer, eu vou sair dessa, porque eu já tinha entendido a minha missão. Então, assim, e aí, graças a Deus, eu passei 2 anos fazendo meu tratamento, quimioterapia, radioterapia, eu fiquei com 30 quilos, eu fiquei andando de cadeira de rodas, eu fiquei numa situação que quem olhasse para mim dizia, essa daí não vai resistir. Mas dentro de mim ardia um desejo de poder ter uma oportunidade, como eu estou tendo hoje, de ter oportunidade nas redes sociais, de poder falar, não só para as mulheres, mas para toda a humanidade. E a cura para tudo. A gente não pode colocar o nosso sentimento num resultado fatal, seja qual for. No meu caso, eu sei falar do câncer, porque eu tive. E hoje, quando eu chego lá, doutor Cláudio, que é o médico que está me acompanhando, que sempre eu estou lá fazendo uma revisão, ele diz assim, que eu sou um milagre.
para eles, na ciência, porque o resultado não era para mim estar aqui hoje. E eu acompanhei pessoas. Rosane, você falando assim de estresse, né? Essa sua vida tão agitada que você tinha. Hoje, diante de uma pandemia, de tanta gente estressada, isso também está ocasionando tantas doenças nesse novo mundo? Sim, porque o estresse é primeiro o estresse, antes que o estresse ele fique num sistema bem elevado, o estresse, quando ele está com a taxa muito alta, a primeira coisa que ele faz é aumentar o nosso cortisol, certo? E isso aí baixa a nossa imunidade. E pronto, eu estudo 4 tipos de estresse, mas hoje eu vou falar de 2, que é o estresse, coloquei aqui até para mim não pular e não falar outra coisa, que é o estresse químico. O estresse químico, ele baixa a nossa imunidade e a gente fica vulnerável a contrair um vírus ou uma bactéria. Então, por mais que a gente se previna da pandemia, por mais que a gente tenha todos os cuidados, vírus e uma bactéria, não só a Covid, mas também outros tipos de vírus. Por quê? Porque o estresse, ele causa dentro de nós químicas cerebrais. Ou seja, por que eu estou com estresse? Segundo a neurociência, Dr. Joe Dispenza, que é o meu professor, ele diz assim, que 90% do estresse está no passado, não está no momento presente. Então, 90% de um problema de estresse está no que me aconteceu no passado. Ou seja, alguém que me feriu, alguém que me traiu, alguém que me enganou, uma coisa que não deu certo lá atrás, uma coisa que eu queria e não quis, enfim. E a gente passa o dia e à noite, automaticamente o nosso inconsciente, ele faz uma programação dentro de nós. Isso não é porque a gente quer adquirir um câncer, porque eu fiquei com câncer porque eu não estou olhando apenas para a minha necessidade. Então, assim, os estudos mostram que estresse, ansiedade, tem ligação com o câncer? Tem. Porque sabe qual é o estresse que tem a ligação com o câncer? Dentro da ciência, é o estresse químico. O químico é o que baixa a nossa imunidade e a gente contrai vírus e bactérias. É o estresse hormonal. Esse estresse hormonal, ele não só aumenta o nosso nível de açúcar, como aumenta a nossa glicose e outros fatores de doenças. E, consequentemente, o câncer. Porque o que é o câncer? O câncer, ele é uma informação de memória que nós trazemos dentro de nós a respeito de algo que nos aconteceu no passado. E, às vezes, essa informação, ela não está há 1 ano, há 2 anos. Porque, segundo a neurociência, a mente humana, ela é formada de 0 a 7 anos. Então, todas as informações que a gente armazenou no nosso inconsciente, de 0 a 7 anos, ou seja, dá a fazer uma programação mental dentro de nós. O que nós mulheres vivemos na nossa gestação, a gente passa para os nossos filhos. E aí, quando chega na fase adulta, essa criança ela vai começar a enfrentar problemas, ela vai começar a enfrentar, às vezes, ficar seu casamento, seja lá em que for, por causa de uma informação. E o que já que você fala assim, se o câncer está diretamente ligado ao estresse, a prevenção também, quando a gente, por exemplo, tenta controlar um pouco da ansiedade, controlar esse estresse, isso também contribui para a prevenção? A doença criada na mente, ela é também desmanchada na mente. O câncer que eu passei por mim, outra coisa, o que a gente fala e o que a gente pensa, porque assim, o nosso cérebro, ele tem uma comunicação de células neurais para o nosso coração e gera um sentimento, cura. E eu fiquei sabendo de tudo. Se eu tivesse fiquei com medo na hora. Mas ali, sem entender, me deu aquela coragem, me deu aquela vontade de ter essa missão, e sem entender, automaticamente, hoje eu posso saber o que aconteceu comigo, nível de estresse. Ou seja, para você obter uma cura, na terapia, hoje eu entendo isso, porque antes eu não sabia o que tinha acontecido. Então, para a gente obter uma cura de uma doença crônica, a gente leva o paciente a ter terapias
para que o corpo dele chegue a um estado de homeostase. E o que é isso? É você ficar com seus hormônios equilibrados. Hormônio, que eu não vou falar agora, porque se eu falar o nome, aí eu vou ter que explicar ele. Mas são 5 hormônios responsáveis para que o nosso corpo físico esteja imunizado, é como uma vacina. Que emoções são essas que nos deixam presos ao passado? O medo, a tristeza, o ressentimento, raízes de amargura e lembranças, assim, falta de perdão. Então, qual foi o primeiro processo que eu fiz na minha vida? Perdoar. É fácil perdoar? Não, mas quando a gente tem uma compreensão que aquela pessoa causou aquele mal para nós, segundo o desenvolvimento de consciência que ela tinha no momento, aí a gente entende que nada no universo está certo, está errado, está ruim ou está mal. E aí a gente entende que aquela pessoa, para mim, hoje eu agradeço todas as pessoas que me traíram, que me roubaram, que me fizeram. Porque se eles não tivessem contribuído da minha infância até o momento que eu estava em cima de uma cama, hoje eu não era a mulher que eu sou hoje. Uma mulher que descobriu que tudo a gente pode, através da nossa fé em Deus, primeiramente, porque sem Deus a gente não é nada, tomando posse daquilo que a gente quer. E mudar a programação mental é você mudar a conversa interna. Não adianta eu dizer, eu vou mudar, eu vou ser curada. E eu não saber dominar o medo. O medo, a maioria do medo também está relacionada a fatores que aconteceram no nosso mundo externo e no passado. E também raiva, raiz de amargura, uma situação que a nossa mãe passou de tristeza, uma amargura, na gestação. Então, até 7 anos, tudo que acontece no nosso mundo externo, na escola, parente, amigo, pai e mãe, a gente absorve como uma verdade. O nosso racional, ele não foi desenvolvido. Então, o terapeuta, ele tem esse trabalho para desenvolver ferramentas para que a pessoa vá até a... Primeiro, a gente faz uma entrevista com o paciente. E ele vai dar suas queixas. Então, a gente identifica dentro das queixas onde é que ele tem que ir para desbloquear. E aí a vida acontece. Entendi. Aí alguém pode estar se perguntando assim, mas em que situação entra o psicoterapeuta na minha vida, por exemplo? Alguém que está nos assistindo agora, que está passando por algum problema, sim, pode em que situação perguntar. eu preciso procurar um psicoterapeuta? Oi. Uma pessoa, quando ela busca um psicoterapeuta, ou um psicólogo, ele faz o quê? Primeiro, ele tem que estar com um nível de estresse muito alto, ele tem que estar com a emoção fragilizada, né? Porque ele vai buscar compreender e entender o que é que está causando aquilo. Por quê? Nós, humanos, a nossa mente a pensar no negativo e a se preocupar com o que vai acontecer amanhã. Então, segundo a neurociência, a maioria da nossa preocupação que nos leva ao estresse é o quê? É uma situação que ainda não aconteceu, é amanhã. Então, existem infinitas possibilidades agradáveis e numa situação boa, mas a gente perde a noite de sono, eu digo porque eu já fui muito assim, e termina confundindo tudo. Então, tudo que nos acontece, na verdade, o fator que está desequilibrando o nosso corpo e a nossa mente, e as nossas emoções, é um fator interno. E esse fator interno, ele causa estresse, ele causa problema com o nosso patrão, ele causa problema no relacionamento, ele causa problema pai-filho, ele causa problema no trabalho e também... E traz doença. Traz doença. Né? Então, assim, a pandemia, ela está mostrando para nós o quê? Ela está mostrando que todos nós somos um. E que todos nós precisamos um do outro. Eu tenho ajudado, porque eu fui uma adolescente e eu criei 7 filhos, com muita luta, com muita garra, tá? Não vou falar assim do casamento, porque eu atraí um casamento que eu achava que eu merecia. O problema às vezes não está na pessoa, mas estava em mim. Então, a gente foi condicionada a apontar o dedo culpado. Então, quando a gente gera o sentimento de culpa no outro,
dentro de nós é gerada a raiz do ressentimento, do não merecimento e de raiva. E aí fica o nosso corpo, ele começa a adoecer. Horas ele recebe informações cerebrais para nossas células. E cada DNA nosso é como se fosse um chip que armazena um conhecimento. Então, o pensamento da gente, ele gera crenças limitantes. O pensamento da gente, ele também quebra essa crença. E esse mesmo pensamento reprogramado, a gente desinstala aquela crença, a gente desinstala aquela informação, aquele sentimento que adoeceu o indivíduo. A gente desinstala toda essa programação. É como celular. Eu digo assim para meus pacientes. E desinstala quando a gente quer um aplicativo novo, a gente tem que desinstalar um que não está servindo mais. Então não adianta a gente querer instalar, pode ler 1000 livros, fazer 500 cursos, mas se a gente não desinstalar todo o aplicativo negativo, criado não vai conseguir mudar. A gente não evolui, é verdade. E quem é o Dr. Bach, né, dentro desse contexto da psicoterapia? Isso. Dr. Bach foi um cientista, médico, ele era um médico, ele era cardiologista, e esse médico, ele trabalhou na Segunda Guerra Mundial, ele foi uma pessoa que ele dirigia aquelas pessoas que trabalhavam, enfermeiro, médico, e ele perdeu a esposa dele por câncer. E ele ficou muito indignado. Por quê? Porque ele ajudou tanta gente a viver. Ele era uma pessoa que ele amava a profissão dele, ele se doava. Ele ganhou o prêmio Nobel, então era uma pessoa maravilhosa. E ele ficou muito triste. E aí ele começou a perguntar. Porque uma pergunta, quando o nosso cérebro recebe uma pergunta, ele começa a trabalhar, nos dar uma resposta. E aí ele ficou muito triste, ficou indignado, talvez ficou com raiva. Eu não sei, porque a história dele não diz qual foi o sentimento que levou ele. Falou para ele, os próprios amigos, que ele tinha que se afastar e que ele estava com metástases e que ele tinha, assim, menos de 6 meses de vida. E ele se isolou. Ele disse, eu não vou fazer tratamento. E ele se isolou e ele foi buscar perguntas dentro dele. Ele descobriu os florais que ele deixou, são 38 fragrâncias, e auxilia na ajuda das terapias, florais de Bach. Dá seu nome de florais de Bach. Eu uso. Usa? Pois é. Então, o Dr. Bach, ele saía de madrugada, buscava os orvalhos lá naquelas flores, e ele trazia, ele ficou na casinha dele, ele criou um laboratório. E ele começou a atender as pessoas humildes da cidade, com vários tipos de doenças. Então, o que eu quero resumir com isso, é que Dr. Bach, ele é apenas um ser em frangalhos, quando ele está com um nível de estresse grande, aumentado, assim, um nível de causar um câncer, um infarto, ou um problema de coração, ou quando ele está, seja lá, com qualquer tipo de doença. Então, o que foi que Dr. Bach compreendeu com isso? Que nós, seres humanos, a gente foi criado para ser saudável. E ele entendeu que nós somos um todo quando estamos conectados a um conhecimento de autoconhecimento próprio. E quando a gente entende que a cura, ela não vem externa, mas ela está dentro de nós. E é na dor que a gente acha a medicação para passar. Ou seja, é na ferida, eu costumo dizer que é na ferida aberta e a gente extrai a medicação, porque foi aí que eu extraí a medicação para a minha vida, foi dentro da ferida. Eu parei para me ver quem era Rosana Lima antes do câncer e quem é Rosana Lima depois do câncer. Então, assim, eu amo trabalhar com florais de Bach por isso, porque ele não só trabalha o nosso lado externo. E, assim, e a medicina alternativa, ela não é tradicional, não. Eu já ia perguntar isso, né? Não, a medicina naturais, esses conhecimentos, que eu estou tentando assim, ser clara, eu espero que as pessoas estejam compreendendo o que eu quero passar,
porque é um assunto muito profundo, porque eu misturei o meu com a ciência. Então, é algo assim muito profundo. É algo que fala de programação mental, programação de energia. Cada sentimento que eu e você tem, qualquer pessoa está tendo agora, nesse momento, tem um grau de energia. Ou seja, o medo. Aí eu lhe pergunto, por exemplo, eu estou com problema, estresse, alguma coisa do meu relacionamento, na minha vida. Como é que a gente faz para fazer uma terapia como essa? Onde é que eu posso encontrar? Onde é que eu posso buscar ajuda com você, por exemplo? Sim. Primeira coisa que eu faço é saber... A primeira coisa que eu faço é uma ficha de anamnese. Então, eu vou fazer um levantamento de toda uma história do seu problema. Mas eu dou a oportunidade da pessoa descobrir aonde é que está a causa. Porque a causa é como aquilo que eu falei, não está no outro, está em nós. Então, o que acontece no nosso mundo externo, por mais ruim que seja, é um reflexo daquilo que a gente acredita e daquilo que a gente acha que merece. Ou seja, o nosso mundo exterior, segundo a física quântica, a todas essas pesquisas lá na faculdade de Harvard. Então, tudo que acontece no mundo exterior é reflexo do nosso mundo interior. Então, quando a gente começa a olhar para nós e não para o outro, a gente começa a mudar. E quando a gente muda, tudo à nossa volta, ela procura o seu lugar. É como se, é uma mudança interna. Não é, eu quero que meu marido mude, meu filho mude. Não. Quem tem que mudar sou eu. E eu sou prova viva do que eu estou falando. Meus filhos estão assistindo, minhas irmãs estão assistindo, meu esposo está assistindo e ele sabe disso. Eu não estou aqui mentindo, nem querendo aparecer. Mas quando eu mudei, os meus filhos mudaram. E antes eu achava que eles que tinham que mudar, meu marido que tinha que mudar. Mas quando eu mudei, é aquela história. Por isso que eu estou lhe falando algo aqui, e eu apliquei na minha vida ferramentas, aprendi... E como é que a gente... Onde é que pode fazer uma terapia como essa? Como é que eu posso encontrá-la? Olha, eu sou voluntária da Liga contra o Câncer. Mas houve esse problema de pandemia e a gente não está atendendo, tá bom? E como a minha formação de psicoterapeuta, eu terminei agora em março. Então, e eu tenho outras formações de terapia também, que eu terminei o ano passado. Então, assim, eu estou agora, no momento, atendendo online. Então, eu marco com a pessoa de horário, eu tenho um pacote que eu faço, que eu digo, ação interior. Eu tenho umas ferramentas desenvolvidas para que a pessoa entre para dentro dela. Então, não sou eu que vou dizer assim, você tem que fazer isso, você tem que tirar isso. Porque a própria pessoa vai encontrar qual o seu problema. Eu só quero que ela diga onde é que está doendo. Se é no corpo, se é na empresa, se é no trabalho, se é no casamento. Então, quando ela me passa onde é que está a dor, então juntas nós passamos 21 dias aplicando uma informação para desinstalar aquela programação que causou tudo isso na vida dela. E mais 21 dias instalar novas programações e uma nova crença. Porque primeiro Olha, ela acho tem que tem uma mensagem. Eu estou com o meu notebook aqui aberto, né? Tem uma paciente sua que... Deixa eu tentar trazer aqui para perto de mim. É uma pessoa que está trazendo um depoimento, olha, diz assim, sou paciente da Rosana, acho que desde março, ela participa de um grupo de terapia, foi num momento que, além da pandemia, eu tinha saído de um relacionamento que me causou, falou o quanto ajudou ela a se libertar de traumas vividos. Logo me interessei pela consulta e foi a melhor coisa que fiz, porque foi uma ajuda né, foi maravilhosa, iluminada, voltei a me encontrar comigo novamente. Estava me sentindo muito desmerecida no momento e agora posso dizer que cada dia que acordo, sinto mais vontade de viver intensamente. Enfim, estou me amando muito mais. A pessoa está falando porque a gente tem... exatamente, né? É uma
dentro da ética. Mas é isso. Então, como é que faz para lhe encontrar de modo online? De modo online, eu tenho uma página no Facebook, que é Terapia Online, que está no meu Facebook, Rosana Lima, certo? No Facebook, página que é Rosana Lima Terapeuta. Então, lá todos os dias eu estou disponibilizando dicas para a saúde, dicas de autoconhecimento, para que a gente possa nos encontrar. E a minha maior ferramenta é de encontro com a mulher ferida. Por quê? Porque quando uma mulher ferida, quando eu falo ferida, eu não estou falando do físico dela, mas eu estou falando do interior dela. Como eu falei para essa pessoa, né, que acabou de dar o depoimento. Ela se curou, já começou por aí, não foi eu que fiz o milagre, foi ela mesma. Então, ela se deu a oportunidade, ela veio com a abertura no coração para receber uma nova programação. E aí, ela continuou fazendo os exercícios e ela viu a mudança. Porque se eu não me desinstalar, para instalar. E porque é de encontro à mulher ferida. Porque uma mulher curada, ela salva seu casamento, ela salva sua empresa, ela salva seus filhos e ela salva toda a sua família. Porque a minha família olha para mim e diz assim, você mudou, o que aconteceu? Rosana, Joe Dispenza, quem é ele? Ele é um neurocientista, que ele é professor na faculdade de Harvard. Então, todo ano, vem Joe Dispenza, vem Greg Braden e vem mais 2 cientistas. Uma ferramenta que é a ANICAD. Eu uso uma ferramenta para aumentar 5 hormônios que precisamos para a cura e para para baixar o nosso cortisol. Esse exercício eu vou disponibilizar, quem estiver assistindo, pode amanhã no YouTube, eu vou colocar o link na minha página, eu vou disponibilizar essa ferramenta, se estiver passando por problema assim, na pandemia, ou no trabalho, ou alguma enfermidade, fazer esse exercício 21 dias, porque a MK... Gratuitamente. Gratuitamente. Vai estar lá, eu ensinando passo a passo, para a pessoa fazer antes de 8 horas da noite. Da manhã. Porque segundo Joe Vitale, que é um professor da neurociência, né, ele é neurocientista, o nível de cortisol, ele aumenta. Então, esse exercício ele tem que fazer antes de 8 horas. Se eu trabalho de 7 horas, eu tenho que levantar um pouquinho mais cedo. E o bom de tudo isso, só precisa 2 minutos desse exercício para levantar a sua dopamina e o seu e a gente fica pronto para um dia pleno. Então, a minha vida... Muito bem. E tem isso, Rosana, obrigado pela sua... Pois não. Não, pode falar. Não, é isso. Agradecer a sua participação aqui no nosso programa TV Cidade. Eu disse assim, porque às vezes as pessoas acham que tem que fazer um exercício de 1 hora, meia hora, 2 minutos. Uhum. Essa ciência... Que é o suficiente. É o suficiente. E não é uma coisa que foi feita em laboratório e conversou agora, não. Para nós brasileiras, esse assunto é novo, porque está chegando no Brasil agora. Mas esse assunto é muito bom e eu vou disponibilizar ferramentas gratuitamente lá no YouTube. Gente, é só procurar a Rosana Lima amanhã, esse já vai estar disponibilizado aí, ó, treinamento para mulheres para vencer. Você nasceu para viver, então pare de sobreviver. Rosana Lima, pode procurar que você vai encontrar, tá bom? Rosana, obrigado pela sua participação, pela contribuição que deixou aqui no programa de hoje. Um forte abraço, muito obrigado. Eu quero agradecer. Missão bonita, né? De salvar as mulheres, salvar vidas através do seu trabalho. E agora eu e minha amiga, só um minutinho para mim concluir, a Shirley Gate, que é uma amiga minha, que ela também está comigo num projeto para desenvolver mulher para a sua missão. Para desenvolver a sua missão profissional e como mulher.